Programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Está no ar o programa E Agora, José? Um programa que discute a educação. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é um enorme prazer poder discutir com você que nos ouve as notícias da educação. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos das 18 às 19 horas as principais notícias da educação, sempre acompanhada, é óbvio, das nossas análises e críticas. Um programa de web rádio. Sim, web rádio. Assim você pode continuar navegando enquanto nos ouve. Bom, esperamos que este programa lhe traga boas reflexões e críticas. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Deixe seus comentários, suas críticas ou sugestões. Você também pode acompanhar as notícias da educação no Facebook do programa E Agora, José, e também poderá encaminhar suas notícias, críticas e sugestões também por lá. Por fim, também recomendamos que acesse o canal do YouTube do programa E Agora, José e acompanhe todos os outros programas passados. Muito bem, vamos começar o programa de hoje com as notícias. E o que foi destaque essa semana, sem dúvida alguma, foi a medida provisória que apresenta a implementação das escolas de ensino médio em tempo integral. Essa notícia, sem dúvida, tomou conta dos noticiários essa semana e gerou várias dúvidas, gerou várias críticas. Nós temos vários movimentos se articulando contra essa proposta e alguns a favor dessa proposta, dessa medida provisória, né? Que vem sido discutida desde 2014. Aliás, eu quero deixar bem claro que desde 2014 nós já vimos discutindo sobre este assunto e agora ele se tornou concreto. Agora ele foi editado em forma de medida provisória, apresentada no dia 22 de setembro e vamos ver o que vai acontecer. A dinâmica deste programa vai ser a seguinte: eu resolvi fazer a leitura na íntegra dessa medida provisória para que a gente possa então discutir a partir do documento as nossas interpretações e as nossas análises. Também há no YouTube, no canal do NBR, a íntegra da exposição que foi realizada tanto pelo presidente, o Michel Temer, quanto pelo Mendonça Filho, o ministro de Educação, acompanhado então da sua equipe. Você pode acompanhar isto na íntegra pelo YouTube e agora nós vamos dar início então à leitura e às possíveis discussões que possam surgir a partir da medida provisória. Bom, e essa medida provisória ela institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, alterando então a LDB, a Lei 9394 de 1996, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. E também modifica, aliás, ela cancela a Lei 11.494, que regulamenta o Fundo de Manutenção. Desculpa, eu falei bobagem. Ela não cancela, né? Ela altera a Lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb. Então ela cancela outra lei que a gente vai ler um pouco mais adiante. Então vamos lá, direto para o artigo 1º
dessa medida provisória diz o seguinte: o artigo 1º, a Lei 9394 de 1996 passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 24, acrescenta-se o parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do artigo 24 da LDB deverá ser progressivamente ampliada no ensino médio para 1.400 horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação. O que isso significa na prática? Que de 800 horas do ensino médio, 800 horas anuais, que é a carga mínima, ela vai passar para 1.400 horas, de forma progressiva. No artigo 26, o parágrafo 1º, acrescenta o seguinte: os currículos a que se refere o caput do artigo 26 da LDB devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observando na educação infantil o disposto no artigo 31 do ensino fundamental e o disposto no artigo 32 e no ensino médio o disposto no artigo 36. Aqui é onde eles tratam dos conteúdos a serem abrangidos na educação básica. Lembrando que esses conteúdos, no que se refere ao ensino médio, vai precisar primeiro, antes de qualquer coisa, vai precisar primeiro ser aprovado a Base Nacional Comum Curricular, que tem a estimativa de ser apresentada, de ser votada em meados de 2017, tá? Meados de 2017, ou seja, para esse ensino médio, esse modelo, esse sistema de novo ensino médio entrar em vigor, antes dele é preciso que a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio seja aprovada. E é aí que mora o perigo, a discussão de quais são os conteúdos que estão sendo discutidos nessa Base Nacional Comum Curricular. Muito bem, continuando. O parágrafo 2º fala sobre o ensino de arte. O ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. No parágrafo 3º, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno. No parágrafo 5º, o currículo do ensino fundamental será ofertada a língua inglesa a partir do 6º ano, isso não muda. O artigo 7º, o parágrafo 7º, a Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos que trata este artigo. E por fim, o parágrafo 10, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e a União Nacional dos Dirigentes da Educação, UNDIME. Vamos lá, o que isso significa? Isso daqui é importante. Você tem hoje vários projetos de lei que estão sendo discutidos a partir da inclusão de novas disciplinas. Isso tem uma vasta... tem vários projetos de lei que incluem aí várias disciplinas. Então, não basta o Congresso aprovar uma lei para mudar a LDB. Qualquer mudança, atenção, qualquer mudança nos currículos que entra na Base Nacional Comum Curricular, qualquer mudança de conteúdo, qualquer inclusão do que seria uma disciplina ou conteúdo, deve passar
deverá ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologado pelo Ministro da Educação. O Ministro da Educação, por sua vez, deverá ouvir o parecer do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED, e a União Nacional dos Dirigentes da Educação. Ou seja, isso tira o poder do poder legislativo de dar seus pitacos no currículo escolar. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas do conhecimento ou de atuação profissional. Primeiro, linguagens. Segundo, matemática. Terceiro, ciências da natureza. Quarto, ciências humanas. E quinto, formação técnica e profissional. O parágrafo 1º diz o seguinte: os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área previstas nos incisos de 1 a 5, que são esses que eu acabei de ler, do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A organização das áreas que trata este artigo e das respectivas competências, habilidades e expectativas de aprendizagens definidas na Base Nacional Comum Curricular será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Isto é, cada estado poderá articular como quiser. Então, a palavra-chave para este projeto é da flexibilidade. Poderão articular como quiser de acordo com suas tendências regionais. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para a formação dos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.200 horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensinos. A parte diversificada dos currículos que trata este artigo, definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular, a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. O ensino da língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Isto é, as únicas disciplinas que vão ser obrigatórias nos 3 anos do ensino médio é a língua portuguesa e matemática. O restante vai ser optativo de acordo com os eixos que eu acabei de levantar, né? De acordo com aqueles 5 eixos. Língua portuguesa e matemática vai ter para todo mundo, né? Então, numa situação em que o aluno opte por fazer, a área de ciências humanas, ele ainda vai ter língua portuguesa e matemática. Matemática com uma ênfase menor. Se o aluno tiver num curso de exatas, ele vai ter língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa com uma ênfase menor. Então, os currículos serão bem diferentes de acordo com esse sistema à la carte que está sendo oferecido para o aluno. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar no ano letivo subsequente ao da conclusão outro itinerário formativo de que trata o caput. Ou seja, se o aluno terminou o ensino médio, ele fez a área de exatas, mas ele também quer fazer
a área de humanas, se tiver vagas, ele pode voltar e pode cursar esse outro eixo, se ele quiser. E se houver vaga, não adianta só o aluno querer, tem que ter a vaga. Se não tiver a vaga, o aluno não vai ser contemplado em querer fazer essa outra área. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o artigo 5 deste parágrafo. O que é o artigo 5? É sobre o ensino técnico. Então vamos lá, sobre essa questão do ensino técnico. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação sobre o ensino técnico deverá considerar a inclusão da experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre a aprendizagem profissional e a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, de reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos no prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após a normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro da Educação. A União, em colaboração com estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, em que serão referência nos processos iniciais de avaliação considerada a Base Nacional Comum Curricular. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão um diploma com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e demais cursos ou formações que pressuponham o ensino médio. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências mediante diferentes formas de comprovação, como demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras e educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Vou ler de novo porque isso daqui chama muita atenção. Para efeito de cumprimentos de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências mediante diferentes formas de comprovação. Então vamos lá. Se eu entendo, como eu acabei de ler, que esse ensino vai ser modular a partir de créditos, como funciona principalmente nas universidades públicas, o aluno ele poderá fazer cursos fora, cursos que podem ser EAD, presenciais, em instituições públicas, privadas, não importa. Você faz um curso no SESI, faz um curso no Senai, você faz um curso em EAD, e a sua carga horária
ela pode ser computada para fins de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio. Então você faz um curso, sei lá, uma empresa de AD, igual tem agora aí, essas empresas de AD, né? Você faz um curso lá de 100 horas, um curso de 150 horas, você apresenta o certificado e é abatido dessas 1.400 horas do ensino médio, entendeu? Então, é o que eles falaram na entrevista, enfim, é a flexibilização total do ensino médio. Esse artigo aqui é muito interessante. Claro que para isso vai depender que o Estado, né, os estados, cada um dos estados, façam a edição, a regulamentação de como isso vai ser ofertado. O que eu estou colocando aqui é uma lógica. Tá? O processo seletivo referido ao inciso 2 deste artigo considerará exclusivamente as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas pela Base Nacional Comum Curricular, observando o disposto nos incisos de 1 a 4 do caput do artigo 36. O que significa isso? O artigo 36 é o que está falando sobre as áreas linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Né? Então, esse processo seletivo, essa captação de créditos vai depender de se encaixar nessas áreas. Artigo 61. O artigo 61 da LDB, ele diz o seguinte: o artigo 61 da LDB, antes dessa medida provisória, ela fala dos profissionais da educação. Então, considera-se profissionais da educação escolar básica aqueles que são formados em cursos reconhecidos. Aí vem a questão dos professores habilitados, os trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico, enfim. Então, você abre lá, consulta o artigo 61 da LDB, ele fala exatamente o que você precisa para ser trabalhador da educação. O que ele vai alterar? Ele vai alterar o seguinte: trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, e profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação, para atender o inciso 5 do caput do artigo 36. O inciso 5 do caput do artigo 36 é o que trata especificamente sobre o ensino técnico, tá? Então, quem vai dar aula nos cursos de ensino técnico necessariamente não precisa ser os professores de língua portuguesa, matemática, história, geografia, física, química, biologia, arte e educação física. Não sei se eu esqueci algum. Mas quem vai dar aula no ensino técnico pode ser esses professores, né? Ou pode ser profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação. Isso está muito vago, isso está muito amplo, tá? Então vamos supor que eu coloco lá na minha escola o técnico em panificação. Claro, quem vai dar aula de técnico em panificação? Não vai ser o professor de geografia, não vai ser o professor de história, não vai ser o professor de ciências, né? Quem vai dar esse técnico em panificação? O próprio padeiro lá da padaria do seu Joaquim? Ou vai ser alguém formado em gastronomia, alguém formado nessa área? Então, esse novo artigo 61, a partir da medida provisória, ela abre essa condição da contratação deste profissional com notório saber reconhecido pelo sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino estadual vai ter que regulamentar essa forma de contratação, tá?
provavelmente não vai se tratar de concurso público, e sim contratos temporários para execução aí desse curso. Sabe-se lá como isso vai acontecer, né? Como isso vai ser operacionalizado do ponto de vista prático, né? Na prática, como que vai acontecer? Como que esse cara vai ser contratado? Qual vai ser a exigência, né, do seu diploma e enfim. Aí isso traz uma grande discussão sobre a questão do ser professor, inclusive. Então eu entendo que qualquer pessoa com ensino técnico ou superior em área diversa poderá ser professor. Agora, a pergunta, será exigido o mínimo de formação pedagógica? Provavelmente não, tá? Vamos combinar que isso abre as portas para que qualquer um vire professor, mesmo sem entender lá muito da profissão. Você vai, executa, ensina do seu jeito tradicional e acabou, né? Eu não sei, aqui começa a aparecer várias especulações, né? Isso já está gerando uma polêmica assim enorme. Mas é importante deixar claro que aqui está escrito que é exatamente sobre o inciso 5. O inciso 5 trata do ensino técnico, tá? E não das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por preferência a Base Nacional Comum Curricular. Aí nós temos, isso fecha o artigo 1º dessa medida provisória. O artigo 2º, a Lei 11.494, de 20 de julho de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações, lá no artigo 10. O que fala, vamos ver então o que trata essa lei hoje, sem alteração. Essa lei, a lei que eu estou me referindo, ela é a lei do Fundeb, certo? O artigo 10, ela diz o seguinte: a distribuição proporcional de recursos dos fundos levará em conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. E aí tem uma lista lá com 27 itens. O que a medida provisória altera é o item 14. Então vamos lá, o item 14 fala da educação especial. Então, item 14, a formação técnica e profissional. E depois o item 15, segunda opção formativa de ensino médio. A educação especial passa a ser a 16, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos com avaliação no processo, educação de jovens e adultos integradas à formação profissional de nível médio com avaliação no processo. Na realidade, o que ele está incluindo aqui no Fundeb é que parte desse dinheiro, parte dessa arrecadação também entre para essa segunda opção formativa de ensino médio, tá? Que é justamente essa flexibilização. Então, parte dos recursos do Fundeb também passam a ser destinados para bancar esse novo modelo de ensino médio. Muito bem, essa é a alteração aqui. Bom, continuando. O disposto no artigo 8º da Lei 62 da LDB deverá ser implementado no prazo de 2 anos, contado da data de publicação desta medida provisória. O que isso significa? Então vamos voltar lá na LDB. Aqui na medida provisória está escrito o seguinte: o disposto no parágrafo 8º do artigo 62 da LDB deverá ser implementado em 2 anos. O que diz o parágrafo 8º do artigo 62 da LDB? A LDB, artigo 62, fala sobre a formação dos docentes para atuar na educação básica, far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades, em institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério,
na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. E aí segue-se, né, o parágrafo 8º, acrescenta-se o parágrafo 8º, é isso? O disposto no parágrafo 8º da linha 62, ou do artigo 62. Olha só que curioso, nós não temos parágrafo 8º no artigo 62. Opa, tem um erro na legislação. Essa medida provisória, ela aponta que o disposto no parágrafo 8º do artigo 62 da LDB deve ser implementado num prazo de 2 anos. Mas quando você abre o artigo 62 da LDB, não existe parágrafo 8º. Interessante. Eu acho que isso não chamou a atenção de muita gente não, porque até agora eu não vi isso discutido na mídia. Mas o artigo 62 fala justamente da formação do profissional. Diante do contexto que a gente está fazendo a leitura aqui, ele provavelmente está falando da formação desses professores que vão atuar no ensino técnico. Bom, ficou a dúvida. O artigo no parágrafo 4º, o disposto no parágrafo 4º do artigo 36 da LDB deverá ser implementado no 2º ano letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular. Então, vamos no artigo 36, parágrafo 4º da LDB. Artigo 36. O artigo 36 está falando do currículo do ensino médio. O parágrafo 4º, a preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional deverão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino ou em cooperação com instituições especializadas na educação profissional. Este é o parágrafo 4, que inclusive já foi revogado pela Lei 11.741 de 2008. Essa lei, esse parágrafo, ela foi revogada e agora diz aqui que esse dispositivo deverá ser implementado no 2º ano letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que esse parágrafo 4º, ele é alterado, ele foi revogado, mas por essa medida provisória, o artigo 36 trata do novo currículo médio e acrescenta um novo parágrafo 4º em que fala da carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Curricular, que não pode ser superior a 1.200 horas da carga horária total do ensino médio. Então, para que nós tenhamos essa nova carga horária do ensino médio, isso fica limitado a 2 anos, é estipulado 2 anos a partir da publicação da Base Nacional Comum Curricular, que deve acontecer até meados de 2017. O prazo de implementação previsto no CAPT será reduzido para o 1º ano letivo subsequente, na hipótese de haver antecedência mínima de 180 dias e publicação da Base Nacional Comum Curricular e o início do ano letivo. Bom, artigo 5º da medida provisória. Fica instituída no âmbito do Magistério da Educação a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. A política de fomento de que trata o CAPT prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para Estados e Distrito Federal pelo prazo máximo de 4 anos por escola, contado da data do início da sua implementação. Isso em entrevista, o Mendonça Filho e o presidente Michel Temer já diz que eles têm uma colocação aí de R$1,5 bilhão de reais para fomentar isso. Bem, continuando, o artigo 6º diz o seguinte: são obrigatórias as transferências de recurso da União aos Estados e ao Distrito Federal,
desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta medida provisória e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento em escolas de ensino médio em tempo integral, cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica e que sejam escolas implantadas a partir da vigência deste MP e atendam às condições previstas em ato do Ministro da Educação e tenham um projeto político-pedagógico que obedeça o parágrafo 4º do artigo 36 da LDB. Então, isso dá a entender que as escolas que já possuem ensino médio integral não vão ter recursos adicionais para melhorar as suas condições. A transferência de recursos que trata o CAPT será realizada com base em números de matrículas cadastradas pelos estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que tenham sido atendidos de forma cumulativa os requisitos deste artigo. A transferência de recursos será realizada anualmente a partir de valor único por aluno, respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento a ser definida por ato do Ministro de Estado da Educação. Este valor, na entrevista coletiva concedida, está fixado em R$ 2.000 por ano por aluno. Os investimentos transferidos nos termos do CAPT poderão ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento das escolas participantes da política de fomento, podendo ser utilizadas para suplementação das despesas de merenda escolar e para aquelas previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 8 do CAPT da Lei 70 da LDB. Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado ter, no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o CAPT, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, este montante a ser verificado no último dia do mês anterior do repasse será subtraído do valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente. Isto é, gaste, porque se você não gastar, o valor vai ser descontado. O que já acontece com valores repassados, como por exemplo o PDDE, né? Serão desconsiderados do desconto previsto do parágrafo 4º os recursos referentes a apoio financeiro suplementar do CAPT transferido nos últimos 12 meses. Muito bem. Os recursos de que trata o parágrafo único do artigo 5 serão transferidos pelo Ministério da Educação ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, independente de celebração de termo específico. No ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da implementação de apoio financeiro suplementar. A transferência, aqui eu estou lendo porque é uma parte, né, técnica que eu não vejo muita diferença com o que já existe. A transferência de recursos financeiros previstas no parágrafo único do artigo 5 será efetivada automaticamente pela FNDE, dispensada a celebração de convênio. Os estados do Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documentação relativa à execução dos recursos recebidos ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE e aos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social. O acompanhamento e o controle social sobre transferência e aplicação dos recursos repassados com base no parágrafo serão exercidos no âmbito dos estados e do Distrito Federal pelos seus respectivos conselhos. Difícil é a gente acompanhar como que esse dinheiro é gasto, porque isso deveria ser público, né? Mas na prática não é. Bom, aí os conselhos vão analisar as prestações de contas dos recursos repassados e formularão os pareceres conclusivos sobre a aplicação dos recursos. Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro correrão à conta da dotação consignada dos orçamentos da FNDE e do Ministério da Educação, observados os limites de movimentação, empenho e pagamento da prorrogação orçamentária financeira anual. Por fim,
fica revogada a Lei 11.161, de 5 de agosto de 2005. Essa Lei 11.161 é a lei que trata sobre o ensino da língua espanhola. Né? O ensino da língua espanhola é de oferta obrigatória pela escola e de matrícula facultativa pelo aluno, será implementado gradativamente nos currículos plenos do ensino médio. Essa lei foi publicada no dia 5 de agosto de 2005. Na época, o Lula, que era o presidente, Fernando Haddad, ministro da Educação. Então, esta medida provisória, ela revoga, né, essa lei que previa a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola. E aí nós temos várias dúvidas, nós temos várias discussões para ser realizada em torno desse novo ensino médio. Na realidade há muita especulação, há muitas dúvidas, há muita coisa para ser discutida, porque na prática isso é complicado. Primeiro que a gente fala da educação básica do ensino médio, que ele tem um ensino propriamente propedêutico, né, nivelado por base e tal. Eu acho que a grande discussão que a gente deve fazer agora é em torno da Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, para definir exatamente o que vai ser apresentado, o que vai ser colocado nos 4 itens que são as áreas que são estabelecidas por essa medida provisória, que é a área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Bom, formação técnica profissional não entra necessariamente na Base Nacional Comum Curricular, mas só para vocês terem uma ideia como é que funcionaria essas áreas, né? Então, você tem lá a área de linguagens. A área de linguagens, ela abrange a língua portuguesa, a língua estrangeira, como diz aqui na medida provisória que eu já li, então estamos falando do inglês, né? A linguagem de programação, não sei exatamente o que seria essa linguagem de programação, e arte e educação física, isso é na área de linguagens. A área de ciências humanas, história, filosofia, empreendedorismo e sociologia, não vejo, tem reticências, nessas reticências pode ser que entre geografia, não está claro, e o terceiro eixo, que é o técnico. Então, a proposta do MEC é que 1.200 horas seja de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o que daria o primeiro ano do ensino médio e metade do segundo ano do ensino médio, e a segunda metade do ensino médio, a segunda metade do segundo ano do ensino médio e o terceiro ano do ensino médio, o aluno ele faria então esse ensino à la carte, apontando aqui o que ele quer para seguir de acordo com esse novo modelo. Então o primeiro ano e metade do segundo ano de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, com todas as disciplinas, e a outra metade de acordo com essa escolha. O interessante aqui é que, bom, eu tenho pouco tempo, né? Provavelmente nós faremos outro programa, eu vou soltar a minha análise em formato de artigo pela Gazeta Vale Paraibana, pelo meu site, pelo meu blog, enfim. Eu vou fazer a minha parte para tentar discutir ao máximo, sem querer criticar e sem querer levantar a crítica pela crítica e nem tampouco levantar aqui coisas muito subjetivas. Eu pretendo realmente fazer uma análise mais cega em cima disso, porque já faz tempo que a gente precisa discutir o ensino médio, né? Agora, a grande questão é o que nós devemos discutir sobre o ensino médio. Uma coisa muito interessante que eu queria levantar é que tanto no lançamento dessa medida provisória quanto na explicação técnica dessa medida provisória, só se falou uma única vez, só se tocou uma única vez na questão do professor, que foi uma fala
da Maria Helena Guimarães de Castro, em que ela cita em que os professores, a partir do ano que vem, vão ter um programa de formação para professores para este modelo de ensino médio e que será distribuído a partir do ano que vem, a partir de 2007, materiais didáticos de apoio. Mas ninguém tocou em nenhum momento aqui vamos levantar o ensino médio. Eles falaram muito da quantidade de pessoas que evadem o ensino médio, falaram muito da quantidade de pessoas que acham o ensino médio que não é gratificante, que não é satisfatório, enfim. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que em nenhum momento dessa coletiva ninguém também levantou essa questão, que é sobre a formação inicial e continuada do professor, com exceção aqui dessa fala da Maria Helena Guimarães de Castro, que não demorou mais do que 5 segundos. Ninguém falou, por exemplo, sobre as situações paupérrimas em que se encontra a estrutura física da escola. Como é que você quer implementar um ensino médio integral se tem escola que não tem ligação elétrica, tem escola que não tem giz, tem escola que não tem lousa, tem escola que não tem o básico do recurso, né? Como é que você quer implementar um ensino médio em tempo integral com um bom professor, com o professor trabalhando em 3, 4 escolas ao mesmo tempo, ganhando esse salário terrível que o salário principalmente da educação pública, o salário que esse professor recebe? Isso não foi discutido em nenhum momento, tá? E eu fiz o levantamento, tenho várias informações, várias anotações aqui com base nessas duas declarações oficiais. Eu não estou nem partindo ainda para a interpretação da mídia, tá? Eu estou partindo das informações oficiais, que foi gravado ali, publicado no canal da NBR, está lá disponível para quem quiser, quem tiver tempo e quem tiver saco para ficar ouvindo eles falando. Mas eu tenho várias observações aqui. Em nenhum momento se tocou na questão do plano de carreira do professor, porque não adianta você reformular o currículo do ensino médio sem dar um mínimo de estrutura. E o que é estrutura? É fazer com que o professor trabalhe em um único lugar, mas não fazer isso por força de lei, mas fazer isso de uma forma em que o professor não precise trabalhar em 2, 3, 4 escolas diferentes. Na escola do estado, na escola particular, da aula particular, da aula em cursinho, sabe? O professor, quando ele se acumula dessa grande quantidade de cargos de trabalho, é claro que a qualidade do seu trabalho vai diminuir, isso é óbvio, mas ninguém em nenhum momento fez esse tipo de levantamento. Isso é muito triste, isso é muito complicado. Vamos reorganizar o ensino médio? Vamos. Precisa, é uma necessidade? Agora nós temos duas brigas para acompanhar muito de perto, que é a construção dessa base nacional comum curricular, que já estava pronta pelo governo anterior e que o Ministério da Educação retirou, tá? Então este ano só vai ser aprovado a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2. E o ensino médio, em que entra ali a participação do movimento Escola Sem Partido, em que entra ali as interferências dos revoltados online, né, como eu já demonstrei em outro programa, a gente já discutiu sobre isso. Então o ensino médio, a gente tem que brigar muito para que ele não caia simplesmente num neotecnicismo em que não vai ligar nada a lugar nenhum. Então a gente tem que brigar muito, sim, e acompanhar muito de perto essa questão da Base Nacional Comum Curricular e principalmente as questões profissionais do professor, principalmente tratar sobre essas questões da falta de infraestrutura na escola. Não adianta eu querer oferecer um ensino técnico com giz e lousa, vamos lá, né? Se é para discutir, vamos discutir. Não dá para eu querer colocar um ensino em tempo integral com a mesma estrutura que eu tenho hoje, com o mesmo professor que eu tenho hoje. E vamos combinar o seguinte: o professor aqui no estado de São Paulo, que ele ganha entre 12 e 13 reais a hora aula, quem com ensino técnico, por exemplo, uma pessoa formada em gastronomia, uma pessoa formada em direito, uma pessoa formada em engenharia, uma pessoa, né, que tem uma formação técnica, quem vai se sujeitar a dar essas aulas de ensino técnico ganhando 12, 13 reais a hora aula? Porque vamos combinar que no mercado de trabalho a mão de obra mais barata que tem é o professor, né? Principalmente os professores
né, língua portuguesa, matemática, história, geografia, né, pedagogia, enfim, é a mão de obra mais barata que tem. Vamos combinar que essas outras profissões que eu acabei de citar têm uma remuneração muito melhor que a do professor de educação básica. E aí eu pergunto, quem é que vai dar essa aula? Quem é que vai se sujeitar a encarar essa molecada ganhando 12, 13 reais a hora aula? Então fica aqui, nesses poucos minutos que me restam, as minhas indagações, né? As suas dúvidas, as suas críticas, as suas sugestões são muito importantes. Claro que esse programa eu usei para fazer a leitura e a discussão em cima do documento. Provavelmente outros programas eu vou abordar novamente esse assunto com mais tempo, com mais tranquilidade, e a partir das suas perguntas, a partir das suas dúvidas, a partir das suas críticas, a gente pode construir esse diálogo e esse debate, ok? Entre em contato conosco, tanto pelo programa @hotmail.com quanto pelo nosso Facebook, ou pelo nosso canal do YouTube. A sua opinião, a sua análise, a sua informação, ela é importante para a gente construir um debate. Eu espero sinceramente que este programa tenha lhe trazido diversas críticas e reflexões. Eu sei que é cansativo e é maçante estudar a lei, mas neste momento eu preferi oferecer a você, ouvinte, uma análise em cima da lei do que em cima de interpretações. Em outros programas a gente pode trazer as nossas interpretações. Às 20 horas, aos domingos, né, após o programa Agora José, você tem um intervalo. Às 20 horas vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Acompanhe toda a programação da Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net, culturaonlinebr.org. Desejo a todos e a todas uma excelente semana e até o próximo programa. E se você for professor de história e quiser ter um diálogo legal também com um professor de história muito bacana que nos apoia bastante, professor Fábio Luiz, você pode entrar no canal do YouTube, né, no canal Nossa História.org, escreve tudo junto, YouTube/Nossa História.org, e ver ali os vídeos que ele oferece para ajudar nas suas aulas, trazer um material didático diferente que pode te ajudar nas reflexões com os seus alunos. Ok? Um forte abraço, uma excelente semana para todos e até o próximo programa E Agora José. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o ok. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.